Isso aí foi muito legal. O pessoal acabou descobrindo que há 3 bilhões de anos atrás, Marte era muito parecido com a Terra. Mas Muito parecido mesmo. tinha mais oxigênio? Tinha a atmosfera, né? Foi mudar, e depois mudou tudo. Então ele é muito parecido com a Terra. E isso, dele ter sido parecido dessa descoberta, guiou o quê? Toda a exploração moderna. Porque é o seguinte, se Marte no passado teve água, teve rio, teve mar, teve tudo... A Terra pode chegar a ser um Marte daqui a bilhões de anos. Isso, pode, mas tem outra coisa. Aqui na Terra, onde que a vida surgiu? Nos mares, nos oceanos, então. Será que Marte não teve vida? E aí isso começou a despertar. Então o pessoal Civilizações antigas e já mortas, né? Civilizações não sei, mas pelo menos micro-organismos e tal. Não, mas vamos pensar nas civilizações. Vamos pensar nas civilizações. Mas tudo bem. Mas nunca foi encontrado nenhum rastro Até hoje não. Nada. Alguma construção, nada que poderia. Fóssil também. Não. Fóssil ainda não. Mas existe a chance. O que acontece? Os caras começaram então a planejar. Falou, cara, nós vamos descobrir se Marte teve vida ou não. Então como que nós vamos fazer? Bem, primeira coisa, Marte teve água? Teve. Será que teve água por um tempo suficiente para ter a vida se desenvolver? Aí mandaram um roverzinho, antes desse aqui, chamado Curiosity, ele foi lá e descobriu que sim, que Marte teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver, e outra, a água era boa para a vida. Porque até então, uma missão anterior tinha achado água, só que a água era ácida, aí não podia ter vida. Só que essa outra missão foi lá e descobriu que não, a água é boa, e a água perdurou por muito tempo em Marte. Então, daria tempo para a vida se desenvolver. A gente tava falando da Europa. Isso, então o que aconteceu? Até... Europa que eu tô falando é a Lua, Isso, Lua de Júpiter. E Encélado é a Lua de Saturno. Io também? Como que chama outro lugar? Io é vulcão, muito vulcão. Lá não dá. Lá não dá. Mas o que aconteceu? Teve um momento aí em toda essa história de procurar, porque um dos grandes mistérios, né, pro pessoal que não... O pessoal deve saber, né? Um dos grandes mistérios será que existe vida em algum outro lugar do universo? Essa é a grande pergunta. Essa é uma grande pergunta, cara. Então, eu já falei, pessoal. Não tem. Então, agora, que tipo de vida? Vida inteligente ou micro-organismos e tal? Então, o que o pessoal falou? Bem, vamos lá. A única vida que a gente conhece é a nossa. A nossa vida, ela precisa de água. Precisa ter água. A vida, na verdade, precisa de 3 coisas principais. Precisa ter água, precisa ter energia, para poder, né, e precisa ter compostos orgânicos determinados ali. Energia o quê? Energia energia solar ou algum tipo outro de energia radioativa ou qualquer coisa para isso. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, é a mesma coisa que fazer um bolo. Fazer um bolo você precisa do quê? Vamos pegar um bolo simples, farinha, chocolate, água, só que você precisa do forno. Se você achar farinha, você achou um bolo? Não. Então, é a mesma coisa com a vida. O forno seria o quê? O forno seria o quê? Encélado e Europa. Esses dois aí, o pessoal depois de isso aí foi muitos anos, tá, cara? Isso aí é uma coisa recente, até foi em 2015 que a gente descobriu isso, 2014, 2015. Nós descobrimos que essas duas luas, elas têm uma crosta de gelo gigante, e embaixo delas tem um oceano de água líquida. Caramba. Global. O oceano toma conta do satélite inteiro. Inteiro. Só que são satélites pequenos, 500 quilômetros e tal. Só 500 quilômetros? Nossa, eu achei que era maior. Mas toma conta dele todo. É muita água que tem ali, muita. Europa, na verdade, tem muito mais água do que a Terra tem nos oceanos. Muito mais. Caramba. Então é muita água. Então, beleza, já temos água. Descobriram que nessa água tem nutrientes, tem compostos orgânicos. Opa, já descobrimos 2 coisas. Falta energia. Da onde que vem a energia? Onde termina a água e começa o núcleo dessas luas, o pessoal descobriu que tem a mesma coisa que a gente tem no fundo do oceano aqui na Terra, aquelas fumarolas. Já viu as fumarolas? Que é aqueles vulcãozinhos submersos? Tem isso lá. O que é essa fumarola? Cara, essa fumarola nada mais é do que por onde está saindo aqui na Terra um magma, né? Um material que está vindo mais de baixo, né? Que vem derretido e ele sai por ali. Só que isso aí é como se fosse um pequeno vulcão submerso. Tá aí a energia. Tanto que a vida na Terra ela começou nesses lugares. Então eles descobriram que Qual que é o problema de Marte hoje? Cara, Marte é seco, não tem água líquida, é muito frio. Como que vai ter vida lá?
Então, agora, se você vai para a Europa e para essa lua Encélado, tem muita água, tem a energia e tem tudo. Então mudou. Na teoria. Mudou tudo o pensamento, entendeu? Vamos pensar então nesses satélites aí. Então, e lá na década de 60, o pessoal, uma pergunta que o pessoal faz: cara, foi lá, por que não volta de novo na Lua? Ah lá, os caras esqueceram? Cara, eles não esqueceram, não, cara. É que lá tinha um objetivo certo que era, cara, eu tenho que mostrar. Ou a Rússia, ou a União Soviética mostrar superioridade intelectual, econômica e política. Isso. Tecnológica. Era o lance assim, a gente vai vencer o comunismo chegando lá. Exatamente. Era mostrar quem que era o melhor, quem que era o maior. Pra quem não lembra, a Rússia tava na frente, né, cara? A União Soviética, ela sempre esteve na frente. Ela mandou o primeiro, tanto vai fazer aniversário, segunda-feira, 12 de abril, vai fazer 60 anos do Yuri Gagarin. 12 de abril de 61, né, que ele foi pro espaço. Ela mandou o primeiro satélite, o Sputnik, mandou o primeiro homem. A Laika. Mandou o primeiro ser vivo. Depois foi a Laika? Foi a Laika. Depois mandou o primeiro. E ela ficou lá? Cara, a história da... Não, a Laika ela morreu, né? A Laika morreu. Coitada da Laika, cara. Tem... O blusão tá comemorando aí, né? A União Soviética, ela tinha, cara, uma série de cachorros ali que faziam parte do programa espacial dela. Mas por que cachorro e não macaco, por exemplo? Cara, foi. Porque a gente vê em filme macaco, né? Então, no lado americano eles colocavam o chimpanzé, o Ham. O Ham foi um que foi, né? Tanto que até nesse seriado novo aí, Os Eleitos aí, que o pessoal tá vendo, tem lá a historinha do Ham. Eu não vi ainda esse. É, muito legal. É parecido com o filme Os Eleitos? Que antes... É parecido, mas é mais detalhado, porque são vários episódios. Pô, aquele filme Os Eleitos foi muito legal, cara. Eram os caras, piloto de caça, foram os primeiros astronautas, cara. Do programa Mercury. John Glenn, Alan Shepard, os primeiros americanos aí pro espaço. E a história é essa também? É. Pô, só que os Estados Unidos colocou um macaquinho antes, que foi o Ham. O foguete explodiu. Só que o macaquinho sobreviveu, você tá brincando? Deu um problema lá na cápsula e tal, e o pessoal pensou que o macaquinho tinha morrido, tanto que o cara chega pro outro e fala assim, cara, do que você tá rindo? Ele fala assim, do que você tá rindo? Cara, o macaco sobreviveu, cara. O macaco assim, aqui pra você. É o Ham, a famosa historinha do Ham, famosa, cara. Isso depois da Laika. Ou na mesma época, mais ou menos? Foi tudo ali na mesma época, ali no começo da década de 60, 61, os caras começaram, mas a Laika foi antes, né? O Sputnik foi antes, a Laika foi antes. Do Gagarin para os caras colocarem o americano na Lua? Foi 8 anos. Gagarin foi em 1961 e o tem aquele discurso famoso do Kennedy, né, cara? Aquele discurso é de arrepiar, hein, velho? Até o final que ele fala, até o final da década nós a gente vai colocar pisar e voltar o cara com não é porque qualquer que ele fala, não é porque é fácil. É porque não é porque é fácil, mas é porque, a gente quer, pode, a gente pode. É um negócio assim. Mano, é de arrepiar aquele negócio, né, cara? Então, porque eles chamavam no antipatriótico, isso, eles chamavam nisso aí. Eles chamavam nisso. O lance do hoje em dia já não pega mais isso. Hoje em dia, cara, por que você vai pra Lua? Porque eu quero ser melhor que a China, cara. Eu quero segurança na minha casa, eu quero um novo DVD. Exatamente. Sei lá, uma televisão nova. É outro papo hoje. Mas hoje tem um papo, pelo menos tem um papo científico hoje. Então eles vão voltar pra Lua agora, em 2024. Pode descobrir alguma coisa nova lá? Que nunca foi achado? Não, de elementos assim, não. Mas a Lua tem duas coisas muito legais. Primeiro, tem muito gelo de água. 4 coisas legais. Minguante, crescente. Nova. Nova. Mas ela tem gelo de água. Bastante. Gelo de água. Água. Que nem aqui? A composição que diferente? Nem o nosso. H2O mesmo, congelado. A Lua é um pedaço da Terra? Já foi comprovado isso ou não? Cara, a hipótese mais assim aceita é que ela não é um pedaço, ela é uma mistura. Um objeto do tamanho de Marte, mais ou menos, lá no começo do Sistema Solar, bateu com a Terra e teve uma mistura. Ele se misturou com o que era o manto da Terra na época. E isso saiu, porque o impacto foi muito grande. Então ele bateu, desprendeu. Mas não foi forte o suficiente para ela sair para aí saiu. Aí, na verdade, saíram vários pedaços e entraram na órbita da Terra, porque o objeto que ficou depois teve os objetos que entraram na órbita da Terra. Sei. E aí eles começaram a se aglutinar de novo e formou a Lua. Então, essa é a hipótese que mais... Mas eu queria entender essa relação do Elon Musk com a NASA. Como que é essa relação? A NASA não faz mais nada? Ou ela terceiriza alguma parte? Como que é? O Elon Musk faz tudo e ela paga pra ele? Como que tá hoje em dia? Então, porque de repente eu quero entrar nessa parada. Eu quero trabalhar pra NASA.
Tranquilo. Eu posso? Pode. Assim, hoje é meio complicado porque ela já tem os contratos, mas pode. Pode. O que acontece? Em 2011, a NASA aposentou os ônibus espaciais. O ônibus espacial não existe mais. O que é isso daqui que você trouxe? Aqui eu trouxe só pra você colocar aí no seu cenário uma luminariazinha de um ônibus espacial aí pra você. Cara, olha que bonito isso, hein? Olha. Você liga ela de LED ali, ó. Você põe ali depois pra dar uma iluminada. Esse é algum especial? Tá escrito o nome dessa Não, que esse aí é um Discovery da vida. Qual que foi a que explodiu? A Challenger? Challenger e Columbia, né? Dois explodiram. Caramba. Por conta disso, né? Por conta de ter explodido, por conta de ser muito caro, isso aqui era muito caro, porque era muito combustível, né? Esse tanque laranja aqui era só combustível. Nossa, cara. Então eram bilhões que custava pra você lançar isso. Em 2011, a NASA falou, cara, vamos aposentar, não vai ter mais ônibus espacial. Foi um projeto que não... Não, foi legal. Foi legal? Lançou o Hubble, construiu a estação espacial, basicamente, né? Mas ele ficou... Mas começou a ficar muito caro e o lance de ter matado muita gente, né? Matou 14 astronautas, Caramba. né? 7 em cada viagem. Isso aí pesa muito, né? Para um programa espacial, foi o programa espacial que mais matou gente, né? Você pensar bem, né? De um país que não é uma ditadura. Exatamente. Se é uma ditadura, fala, não morreu ninguém. Não, tá todo mundo tá bem. Tudo bem, é isso mesmo. Mas eu vi explodir. Não, era só um macaco lá dentro. Por aí. Caramba. Aí eles aposentaram, em 2011, o ano espacial. E a NASA falou o seguinte, vamos criar um programa comercial. Porque o objetivo da NASA, que o pessoal não entende Até aqui era a muito NASA bem, que bancava 100%. Isso aqui era a NASA. Tá. Isso aqui era a NASA. O ônibus espacial era da NASA. O programa Mercury foi da NASA, Gemini, Apollo, depois o ônibus espacial, tudo programa da NASA. Depois a NASA falou, quer saber, nós vamos ajudar, eu quero fomentar a indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Quero. Então eu vou criar um programa, por exemplo, para levar carga para a estação espacial, eu não preciso de um foguete tão grande, então eu acho que tem empresas aí que podem fazer isso para mim. Então ela começou a abrir para essas empresas. Então, quando ela soltou esse programa, ela ia fazer um programa de carga e um programa comercial de tripulação, que é levar astronauta para a estação espacial. Nesse momento aí, né, aliás, antes até, né, porque a SpaceX, na verdade, foi criada bem antes, né, 2004 ali e tal, que foi quando o Elon Musk criou. Em 2011, a NASA falou, cara, eu preciso das empresas. E o Elon Musk chegou e falou, beleza, eu tenho... ele estava criando antes da NASA ter aventado essa possibilidade? Ele estava criando por conta própria. Isso, ele ia lançar satélite, né, cara? Ele ia lançar satélite, porque é o sonho dele, né? O sonho dele é ir pra Marte, na verdade, né? O sonho dele é ir pra Marte e ele ia criar, era um negócio dele, ele ia lançar satélite, porque dá uma grana, cara. Entendeu? Dá uma grana lançar satélite. E aí ele falou, cara, beleza, então eu vou lá, vou propor pra NASA pra lançar com o meu foguete. Ele tinha 4 foguetes só. 4 foguetes pra provar pra NASA que ele ia lançar. Os 3 primeiros explodiram. Mano, imagina o prejuízo que o cara teve. Os 3 primeiros explodiram. Aí ele só tinha um foguete. Se aquele foguete desse certo, a NASA fechava o contrato com ele. Ele foi lá e conseguiu. Lançou e deu certo. Imagina o toba do cara nesse último falando vai. E ele fechou. Aí a NASA fechou um contrato bilionário com ele. Tanto que o pessoal fica com essa... O pessoal zoa, né? Não, eu sou mais SpaceX do que a NASA e tal. Eu falei, cara, se não fosse a NASA, não existiria SpaceX. Porque a NASA foi lá e fechou um contrato bilionário com ele para ele fazer o foguete dele levar carga para a estação espacial. Porque os astronautas lá precisam receber comida, precisam receber oxigênio e tudo. E aí foi que ele entrou nessa. E agora começou a lançar também astronauta, né? Mas lançar astronauta para deixar na estação? Na estação, isso aí. Lançar astronauta para deixar na estação. Então ele fez isso, não só ele, né? Na carga, é ele e uma outra empresa americana chamada Northrop Grumman, que é famosa aí no campo da aviação e tudo mais. E na tripulação, é ele e a Boeing. Boeing de Boeing, avião? A Boeing, é. Só que a Boeing tem um lado dela que é a aeroespacial. A Embraer podia ter uma parada dessa, né? Isso, então a Boeing, ela tá nisso também. Só que da Boeing deu alguns problemas e tal, não sei o quê. E tem todo um preconceito, né? O pessoal fala que a Boeing é queridinha do governo americano e tal. Essa? Então aí o Elon Musk fica... Tem umas brigas ali, né? Meio nas internas ali deles com isso. Mas então foi isso. Então a NASA, ela resolveu investir, fomentar o mercado. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Você falou do Starlink, essa ideia do Elon Musk tá próxima já de fazer uma internet mundial, né? Qual que é a ideia dele?
Cara, a internet dele é colocar muito satélite em órbita, 12 mil. Só ele quer colocar 12 mil. Nossa. Hoje a gente tem 5 mil funcional. Só Starlink vão ser 12 mil. Caramba. Entendeu? Então ele quer colocar 12 mil satélites e a ideia é levar a internet para qualquer lugar do mundo, cara. Então, e como ele vai ganhar dinheiro? Porque vai ser gratuito, né? Não é gratuito, não. Você paga a antena lá, você compra a antena e tudo, tá? E aí também ele tem que saber os lugares para abranger tudo, né? É isso? Então, mas aí com 12 mil satélites, não vai ter ponto da Terra que não vai estar. No deserto do Saara vai ter... Já está funcionando, viu? Starlink já está funcionando nos Estados Unidos, no Canadá. Mas quantos satélites ele já mandou? Cara, eu até fiz live do lançamento dele essa semana. A somatória deu 1.440. Já tem? Já tem 1.440. Esse cara, ele fala e faz mesmo. Faz. E o satélite é dele e o foguete é dele, né, cara? Então é fácil. Então ele manda. E o satélite é simples também, porque não precisa de câmera, não precisa de nada. O satélite pequenininho. O que ele faz? Ele só tem o transmissorzinho ali, das bandas de internet. Vai lá, bate. Isso, e o painel solar para pegar energia. E o satélite dele já tem um sistema de inteligência artificial que, se ele vê que vai bater em outra coisa, ele manobra para queimar na atmosfera da Terra. Caramba. Ele tem um motorzinho, então ele tá vindo. Vem um lixo espacial aqui, ele manobra e queima na atmosfera. Mas só com energia solar ele consegue fazer tudo ou tem também outra forma? Não, ele tem um motor. Ele tem um motor iônico que a gente chama. Aí ele liga ali, manobra. Só que o sistema é todo de inteligência artificial, lá mais ou menos do Tesla, né? O carro dele que vai vendo as coisas. Exatamente. O satélite vai meio que vendo ali, mapeando. Cara, detectou um problema, manobra e queima na atmosfera. Então queimam vários aí. Por isso que ele tem que lançar muito. Porque ele, para manter a rede funcionando, volta e meia tem que ter. Então o pessoal já testou lá no deserto de Mojave, já testou no meio do oceano, entendeu? Tá funcionando legal. Cara, lá nos Estados Unidos. Isso vai salvar a vida pra caramba, né? Você tá coberto com internet no mundo, Antártida, sabe? Não, sei lá. Então, na temporada de furacão do ano passado, eles já usaram o Starlink para fazer os resgates e tudo. Porque a primeira coisa que quebra quando você tem um desastre natural, é a comunicação. Você pode ver, a comunicação é energia. Então você leva um geradorzinho, leva a anteninha dele. A antena dele é um negócio assim, cara. Não é tão grande, não. Tipo essas antenas de parabólica não tem nada a ver? Menor, bem menor. Ah, é? Uma coisa assim? A caixa mais ou menos. Os caras pegam a caixa, fazem unboxing hoje na internet. A caixa é desse tamanho, assim. O cara faz unboxing ali tranquilo. E vem o roteadorzinho dele. Aí você precisa de um geradorzinho e acabou. Então os caras levaram na última temporada de furacão e foi muito útil, cara. Porque não tinha, né? O furacão passou, arrebentou a rede elétrica, arrebentou a comunicação. E é um 5G da vida? O que é? Cara, é diferente, né? Não é porque é via satélite e tal, né? A velocidade que os caras já testaram chegou ali na casa dos 200, 220 mega. No meio do nada. Porra. Entendeu? É melhor do que a nossa fibra. É melhor que a nossa fibra aqui. Melhor que a nossa fibra. Então, mas o que eu falo é o seguinte, né? Assim, você não quer uma internet dessa pra colocar no meio de São Paulo. Porque aqui a gente tem a fibra, né? Mas o lance dela é pra esse negócio no meio do mato mesmo, entendeu? É pra desastre natural. É pra, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles querem fazer um projeto com os indígenas lá. Então eles vão levar o Starlink e vão colocar lá nas tribos e tal. Aqui no Brasil, o pessoal lá, Amazônia, os ribeirinhos lá que não tem acesso a nada, cara, teriam acesso a tudo. Então é pra isso, ele quer pra isso. Cara, a gente vai ter um público novo pra podcast, Mandíbula. Vai. Pensa bem, vem aí cara, um monte de... Vem um monte de novo, cara. O Elon Musk, cara, Elon Musk é meu herói, cara. Ele é o Tony Stark, é o Tony Stark da vida real, né? É isso aí. Well, say I cannot, I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay